Fala galera, salve salve torcida tricolor, começando mais uma semana de cobertura aqui no canal do Leste. Não é qualquer semana, uma semana especial, afinal de contas vamos poder matar finalmente a saudade do Fluminense no próximo sábado, jogo de estreia na temporada 2023 do Campeonato Carioca, Fluminense e Resende, finalmente, né, depois de tanto tempo sem jogos, sem poder ter essa proximidade, né, sem poder viver a emoção do Maracanã, enfim, finalmente a bola volta a rolar para a temporada 2023, então vai ser uma semana bastante agitada, tenho certeza disso, e tende a ser uma segunda-feira também bastante agitada devido à negociação, à possível contratação do meia Vina do Ceará, né? Informações que venho trazendo informações para vocês desde o sábado. Ontem, na verdade esse vídeo aqui eu ia publicar ontem no canal, mas devido ao falecimento, infelizmente, do Roberto Dinamite, inclusive o Fluminense decretou aí lutos de 3 dias. Eu fui para a cobertura, né, do falecimento do Roberto e ao longo desta segunda-feira eu também estarei fazendo a cobertura lá em São Januário do velório do Roberto Dinamite. Por isso eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês para trazer, primeiro, algumas informações que eu consegui, né, apurar ao longo deste domingo em relação a essa possível chegada do Vina. Pode ser que ao longo do dia, certamente, a gente vai ter novidades sobre isso, afinal de contas, o Diniz ficou de dar uma resposta definitiva se ele vem ou não nesta segunda-feira. Então pode ser que você esteja assistindo já depois de alguma atualização, mas esse vídeo aqui é já para dar um direcionamento, uma luz assim, de o caminho, talvez, por onde essa negociação ela pode trilhar. O caminho que ela pode trilhar, porque quando surgiu a informação, a gente imaginava que o Ceará fosse talvez fazer, né, jogo difícil para liberar o Vina, né, fosse dificultar uma negociação, porque ele é um jogador importante e tal, mas eu consegui apurar algumas informações neste domingo que, acredito eu, né, tornam a chegada do Vina ainda mais provável. Fica dependendo mesmo do ok do técnico Fernando Diniz. Então assista esse vídeo aqui até o final, porque tem muita informação. Vou falar sobre o Jair também, vou falar sobre o Luan Brito. Deixa o like aqui, aquele pedido especial de sempre. Você que já é de casa, já sabe como funciona, já sabe o que você tem que fazer para dar uma moral aqui no canal do Lessa, como sempre, ajudar, fazer com que o YouTube possa recomendar esse vídeo, não só esse, mas todos aqui do canal. Então deixe seu like e sua inscrição aqui no canal do Lessa. Se você não estiver inscrito aqui ainda, por favor, se inscreva aqui. Vamos bater essa meta aí de 50 mil inscritos o quanto antes. Estamos caminhando, estamos crescendo rapidamente e graças ao apoio e ao carinho de vocês. Beleza, galera? Então, vamos lá. Fiz esse preâmbulo grande aí para dar o contexto para vocês do que não aconteceu ontem, do que pode acontecer hoje. Então, eu vou trazer mais detalhes agora sobre essa situação do Vina. É o seguinte, eu conversei com algumas pessoas, né, que acompanham o clube diariamente, o Ceará, no caso, diariamente, lá em Fortaleza, e também pessoas de dentro do Ceará. E o que eu ouvi é o seguinte: eu queria entender, se o Fluminense chegar com a proposta, como o Ceará vai proceder. Porque o Fluminense o presidente Mário Bittencourt só vai ligar para o presidente Robson de Castro, que é o presidente do Ceará, quando o Fernando Diniz der o ok, né? O Diniz, inicialmente, estava um tanto quanto reticente a essa contratação do Vina. E ele, naturalmente, conversou com o lateral direito Samuel Xavier, com o Lima, que foram jogadores que foram companheiros do Vina no Ceará. Até para ter um entendimento melhor, né, de como que é o comportamento dele no dia a dia, de como que o Vina no vestiário, enfim, essas coisas que evidentemente têm uma importância muito grande. E eu posso dizer para vocês aqui que a primeira passagem dele, ele começou muito bem no Fluminense, né? A torcida comprou barulho, gostou muito do Vina. Aí depois depois da lesão que ele teve lá em 2015, teve todo aquele processo muito desgastante que culminou na saída dele, inclusive com um problema com o presidente Mário Bittencourt, que na época era diretor de futebol. E eu digo para vocês que esse problema está completamente superado, tá? Os dois se reencontraram tempos depois, né, em jogos entre Fluminense e Ceará, se acertaram e não ficou nada de rancor, enfim, nenhuma mágoa em relação àquele episódio. Aquilo foi superado. Então o problema entre Vina e Mário Bittencourt, que muitos apontavam até como uma possibilidade de ser um problema aí numa possível negociação, isso não existe mais. Então esse é o primeiro ponto.
né? Agora, o técnico Fernando Diniz dando o ok para a chegada do Vina, o Fluminense vai fazer a proposta ao Ceará. E que tipo de proposta é essa? Então, eu apurei lá com pessoas ligadas ao clube cearense que o Ceará, na verdade, não tende a dificultar tanto assim a saída do Vina. Por quê? Porque ele tem um salário considerado alto, apesar de que os custos mais ou menos que o Vina tem com o Ceará, mensalmente, é em torno de R$ 500 mil. Aí eu não sei precisar o quanto de salário, de luvas que foram parceladas, enfim, eu não sei precisar para vocês. Chance zero do Fluminense pagar isso, posso garantir, chance zero. O Fluminense pagar esse valor perto disso, não vai pagar. Ficou acordado, o Vina fez um acordo com o Ceará para reduzir esse salário durante a Série B. Não sei como isso foi costurado, mas houve esse acordo ao longo deste ano. Ele permanecendo no Ceará, ele receberia menos. Depois, se o Ceará voltasse para a Série A, ele teria novamente o seu salário, enfim, ele voltaria a receber o salário dele normal. E é um salário que ele foi crescendo gradualmente. Isso foi um acordo de renovação de contrato que o Vina fez com o Ceará, contrato de 4 temporadas, e a cada ano ele ia subindo um pouco. Então esse ano ele subiria também, mas aí como o Ceará caiu para a Série B, foi feito esse acordo e depois ele voltaria a ganhar o salário cheio, vamos dizer assim, e ainda acrescido de acordo com o que prevê o contrato dele com o Vozão. Então, assim, é um custo muito alto para o Ceará. Se eu for botar isso aí somar o salário aos custos trabalhistas, vai ter um gasto mensal de mais ou menos, enfim, 600, 700 mil reais. Eu estou fazendo, dando um exemplo aqui, mas sobe bastante. Então é um custo muito alto que o Vina tem o Ceará tem com o Vina. Então o clube não ia dificultar. Existe a possibilidade dele vir sem custo para o Fluminense? Até existe. O empréstimo também seria uma possibilidade. Eu apurei que o empréstimo seria uma possibilidade, mas o Ceará, na verdade, quer colocar aqui entre se livrar, porque parece que quer chutar o cara de lá e tal, mas não é nem esse o caso. Mas, enfim, o Ceará quer resolver a situação de maneira definitiva. Porque como ele tem um custo muito alto, enfim, depois ele vai para o Fluminense, fica um ano e volta para o Ceará ano que vem, ele vai voltar com um salário maior ainda, e esse não é o objetivo. Então, o Ceará deve partir para fazer uma liberação definitiva do Vina, e se não aceitar liberá-lo de graça, não vai exigir uma compensação financeira muito alta. Tá? Até porque o jogador foi oferecido ao Fluminense, como a gente sabe. Falei isso para vocês no sábado. Foi oferecido no meio da semana passada ao Fluminense, que a diretoria pegou e levou o nome até o técnico Fernando Diniz. Então, assim, o empresário do Vina, que é o André Cury, vai fazer de tudo para o jogador acertar com o Fluminense. O que tiver ao alcance dele, que ele puder fazer para facilitar, ele vai fazer, porque o Vina está muito claro. Né? O Vina quer voltar para o Fluminense. Ele deu aquela entrevista na Netflix, não foi por acaso. Né? E o empresário quer, basta o Diniz querer. Grande parte da torcida quer, eu sei que tem uma parte da torcida que é reticente, tem uma parte da torcida que ainda guarda uma mágoa lá em 2015, que ele pode vir, gerar um desgaste no grupo e tal. Existe tudo isso, eu sei. Mas se o Diniz der o ok ao longo desta segunda-feira, como a gente espera, essa negociação tende a andar muito rápido e o Vina vai vir para o Fluminense. Né? O que eu posso dizer para vocês é isso. Eu imaginava que o Ceará pudesse dificultar, mas pelo que eu vi lá, não vai. Então as coisas podem caminhar de maneira bem positiva para o Flu ao longo desta segunda-feira. Vamos ver o que vai acontecer. Claro, quero ouvir vocês, deixem nos comentários o que vocês pensam aí sobre essa possível chegada do Vina. E teve aquela situação do Jair também, e aí a torcida do Vasco começou a criar, a inventar, zoar, estão achando que vão dar chapéu no Vasco, que é isso, que não tem dinheiro, que é isso. Cara, o Jair nunca foi uma prioridade do Fluminense. Houve um interesse, na época, falei isso também aqui, no pacotão de reforço, houve um interesse de o Fluminense incluir o Jair naquele pacotão de reforço. Naquela época o Atlético não quis, nem abriu conversa, queria nem ouvir.
E depois a situação mudou. Chegou o Edenilson, chegou o Igor Gomes, e aí começou uma negociação com o Vasco. E aí o Fluminense foi lá e fez, pô, e aí? O que mudou? Agora vocês querem negociar o jogador tá livre para sair, enfim, tá livre, realmente tem uma negociação rolando com o Vasco e tal. Então o Fluminense foi se informar para saber o que tinha acontecido, o que tinha mudado. E para daí pensar se valeria a pena, né, investir nessa chegada do Jair ou não. Tendo ciência de que ele já tinha uma negociação muito avançada com o Vasco, tudo bem, vida que segue, problema nenhum. Né? O Jair não era um objetivo da comissão técnica, não era uma grande vontade da comissão técnica. Pelo jeito, nunca foi. Se foi, enfim, deixou de ser também. Então, em nenhum momento houve, de fato, né, uma disputa travada ali com o Vasco e o Fluminense foi lá e perdeu o Jair para o Vasco. Não existiu isso. Né? O clube foi, sim, tentar buscar informações sobre a situação para depois decidir se valeria a pena investir ou não no possível negócio. Tá? E para fechar esse vídeo aqui sobre Luan Brito, né, o jornal O Jogo de Portugal, se não me engano, publicou que a negociação estava fechada, né, com um empréstimo gratuito e uma opção de compra fixada de 3 milhões de euros, como havia sido noticiado no primeiro momento, mas enfim, no mesmo dia eu apurei, o que eu vi foi o seguinte, ó, não, o negócio não está fechado ainda, e o que eu consegui apurar é que o Fluminense só vai aceitar fazer essa negociação caso o Porto aceite fixar a opção de compra em 4 milhões e meio de euros. Antes, eu ouvi que esse valor era negociável. Vocês lembram, né, que eu disse aqui que o Fluminense fez uma conta proposta subindo essa opção fixada para 4 milhões e meio de euros. E depois eu ouvi, mas esses valores são negociáveis. Só que na minha última apuração, o que eu ouvi foi que o Fluminense só vai fazer o negócio por esse valor. Então a gente vai aguardar, pode ser que a gente tenha novidades hoje ao longo do dia também para sacramentar ou não esse empréstimo do Luan Brito para o Porto. Beleza, galera? É isso, então. Enfim, deixe seu comentário aí sobre Vina, vamos ver o que vai acontecer ao longo dessa segunda-feira. Enfim, como eu disse para vocês, eu vou estar lá fazendo a cobertura do velório do Roberto Dinamite, eu não sei como que o dia vai desenrolar, se eu não conseguir ao longo do dia, é provável que eu não consiga, mas enfim, vamos ver como as coisas vão acontecer lá. Dependendo, eu gravo mesmo lá de São Januário para trazer a informação aqui para vocês, se eu tiver alguma novidade, se não depois que eu chegar em casa mais tarde, a gente vai ver. Vamos improvisar de acordo com as possibilidades. Beleza, galera? Obrigado aí pela compreensão, deixa o like no vídeo, se esquece não. Tamo junto, vamos que vamos para começar essa semana cheia de expectativa para a estreia na temporada 2023 no próximo sábado. Valeu, um abraço!